Oiê, tudo bom com você? Estamos indo para o fim do ano e de repente você quer fazer um presente, quer se programar, porque afinal o fim do ano vem aí e tal. E isso me lembrou planejamento e tal, me lembrou de um aspecto muito, muito importante para quem lida no tricô à máquina. E quando eu digo lida, é no sentido de produzir com lucratividade, certo? Olhe, a gente não percebe, mas todos nós estamos o tempo inteiro fazendo planos, projetos, o que que eu vou fazer para o jantar ou para o almoço, eu vou para a cidade, tenho uma porção de coisas para fazer, em que ordem eu vou fazer? Eu vou primeiro no banco, vou depois na escola das crianças, tudo isso é um planejamento, tá? Até para limpar uma casa você se planeja. Você não percebe, mas nós somos assim quase que engenheiros do nosso tempo. A gente programa as coisas para ganhar tempo, para tornar as coisas mais fáceis. Então, a vida é feita de planejamentos, de projetos que são sonhos. Planejamento é aquilo que você sabe como estruturar, você sabe objetivamente o que você vai fazer. E projeto é um sonho, é uma ideia que você quer transformar em realidade. Quando nós vamos fazer tricô, a gente não, eu particularmente não consigo imaginar uma pessoa, uma tricoteira, que sente na frente da máquina e decida ali na hora o que ela vai fazer. Porque você não sabe nem que fio usar, você não sabe que cores usar, o tamanho, as medidas, seja o que for. Então, é impossível tricotar com sucesso sem um projeto. E quando a gente fala de projeto, a melhor arma que a gente tem para executar um bom projeto é esta aqui. Uma caneta, um lápis, para você colocar a sua ideia e o que você deseja de resultado no papel. Caneta, é com ela, desculpe, que você vai criar a condição de executar uma roupa com a menor possibilidade de erro, com a maior chance de sucesso, de dar certo, de ficar um visual bonito, tudo, tamanho, acabamento, costuras, decote, tudo planejadinho e anotadinho no seu projeto. Porque sem ter as coisas planejadas no papel, você só vai conseguir uma coisa: errar. Então, eu estava aqui fazendo um planejamento, porque como você já deve imaginar pelos demais vídeos até aqui, eu gosto muito de aproveitar fios e até o último metro, porque o fio é uma coisa que custa dinheiro. E dinheiro não se despreza nem em centavos. Nós vamos ainda conversar muito sobre isso, mas enfim. Então, eu tenho aqui umas sobras de fio em tons amarronzados, tá? São sobras de fio, veja você. Ó, eu aproveito até pouca coisa assim, ó, tá? Tudo, eu não deixo passar nada. Esse marrom aqui eu tenho até que bastante, ó. Mas uma blusa inteira já é mais difícil. E tenho bastante desse fio que eu chamo de uma cor areia, né? Que combinaria perfeitamente com esses 3 tons de marrom. E eu decidi fazer uma roupa e comecei o meu planejamento. Primeira providência: desenhar a peça num papel, colocar as medidas, pode ser em centímetros se você vai calcular um esquema, ou já a medida pronta se você for aluna Tricocursos. Você vai na sua apostila, que eu usei
a nossa apostila 7, porque é uma blusa de cava que eu vou fazer e tal. Então, eu já anotei as principais medidas, e isso, então, está resolvido porque a apostila me dá esse suporte. Agora, o que eu vou fazer dentro dessas medidas? Eu não vou fazer uma peça lisa, eu quero usar essas sobras de fio. Pense que este fio aqui vai me fazer economizar este, porque aonde eu tecer com esses, eu não vou estar tecendo com esse, entendeu? Então, é economia isso. Aí eu pensei numa coisa assim, ó. Só que aqui seriam 3 cores. A principal, que ficaria nesses losangos internos, cor 2, que poderia ser essa, marrom escura aqui, e a cor 1, um tom mais claro e tal. Então, cor 2, cor 1, cor 2, cor 1, esse seria assim, foi a minha primeira ideia. Mas, como está aqui nesse projeto, são só 2 cores além da principal. E aqui eu tenho 3. Aí me surgiu uma ideia de fazer isto daqui, usando 3 cores, listra, 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 listra. Então, o efeito visual poderia ficar bem interessante, e pela quantidade aqui de carreiras, você vê, por exemplo, marrom escuro, eu colocaria como primeira listra aqui, primeira aqui, primeira aqui, o tom intermediário sempre no meio, e o tom mais claro, então, por último, em cima de cada faixa de listra. Digo, isso vai dar um efeito visual interessante. E fiz aqui as minhas continhas, número, cálculo, para saber mais ou menos como isso ficaria distribuído na roupa. Decote, o mesmo que está na apostila, mas o acabamento em cima, eu não queria normal, assim, um acabamento simples ou comum, vamos dizer assim, não simples, comum. Eu quero fazer esta blusa de golinha alta, porque a gola alta protege o pescoço e está muito em moda, vai continuar para o próximo ano. Então, eu vou fazer essa blusa de golinha alta. Tudo planejado, as medidas anotadas, tudo bonitinho. É sentar na máquina e apenas cuidar da parte técnica, ou seja, para que o fio seja bem distribuído, tecer na velocidade adequada, evitar que o fio enrosque onde não deve. Então, esta parte digamos, não é manuseio, é realmente uma parte técnica. Então, é mais fácil cuidar disso, tendo tudo na tua frente, o que você quer fazer, do que ir para a máquina, eu vou fazer uma roupa para o meu sobrinho, e não sai no tamanho, nunca dá certo, não lembra mais se a manga fez com 100 carreiras ou com 120. Então, não funciona no amadorismo, especialmente se você quiser fazer tricô comercial para ganhar dinheiro, né? Então, essa conversa aí do tricô comercial a gente vai ter logo, logo, tá? Para você se organizar bem e chegar já no próximo inverno em condições de faturar com organização. Voltamos ao nosso projeto. Faça sempre, você precisa ter 2 desenhos. Um com o tamanho da roupa, as medidas, quanto eu vou de cava, qual o comprimento da roupa, a largura, o meu ombro, como vai ser, tudo. Você tem que ter tudo anotado, tá? Isso feito, digamos, é como quando se faz uma casa. Você tem o desenho do que você quer. Agora, cores, onde vai ter janela, essas coisas todas, você pensa depois com calma. E isso requer um segundo desenho só da parte de, se fosse jacquard, uma listra, vamos dizer uma listra normal, jacquard. Eu vou fazer a listra aqui na carreira 20 até a carreira 40, e dentro dessa listra eu quero um jacquard.
corre olhar a cartela, porque a cartela pode ter uma altura de, vai lá, 44 carreiras de desenho. Se for uma cartela assim, numa barrado, que a gente chama, que é um desenho só na largura, ele é pouco alto e largo, e se repete, né? Então, você tem que ter a cartela na mão para ver se a altura da lista que você quer é pouca ou tens que botar mais. Se o desenho tem 42 carreiras, você vai ter que fazer, digamos, 44, 46 carreiras para ter 2 lisas, o desenho, e no final 2 outras carreiras lisas também, para criar uma distinção. Então, tu tem que planejar tudo isso antes de começar, para evitar erros, entendeu? Então, este foi o projeto que eu fiz. Agora, eu vou executá-lo e depois eu vou mostrá-lo para você. Topa? Vambora? Hora de executar. Pois é. E eu estou aqui terminando a união de ombros do meu projeto, certo? E eu fiquei de mostrar para você, aqui é o avesso, né? Porque a gente faz a emenda pelo avesso. Esse é o meu projeto mesmo, colocado no papel. Deixa eu guardar essas agulhas aqui para não estragar o meu tricô. Aqui, ó, tá do lado do avesso ainda, tá? Mas você já consegue ver o efeito. Depois de pronta, eu vou mostrar para você. Isso sai da máquina assim, com fio por tudo, que depois, com todo o amor do mundo, a gente vai arrematar. Eu arrematei aqui no avesso alguma coisa para facilitar e não ficar tanto fio pendurado. Então, o meu projeto, que era este daqui, eu consegui realizar como eu queria, porque eu planejei tudo antes, certo? Então, agora eu vou dar andamento ao acabamento. E se ela ficar bonita, eu mostro para você depois. Aí está o meu projeto executado. A blusa ficou bastante interessante. Note que eu fiz listras também nas mangas, mas fiz um detalhe diferente para casar com o final das 2 primeiras fileiras de listras. A dona da blusa adorou, a gola ficou alta, ficou do jeito que a gente tinha planejado. Gostou? Você pode fazer igual. Faça o seu planejamento, o seu projeto, coloque no papel, planeje como executar, que você terá peças diferenciadas, bonitas, para você, para suas clientes. E detalhe, é ponto meia, certo? Então, o consumo de fio é bastante mínimo, vamos dizer assim. E atente para o quanto eu economizei do fio areia com essa, vamos dizer assim, estampa, né? Com essas listras. É olhe, considerando as mangas também, dá bastante coisa. Aproveite sobras de fio, elas são dinheiro. Se você for vender uma blusa dessa, pense bem no valor, no preço, nas horas trabalhadas. Vamos também conversar sobre isso ainda. Eu espero que você tenha entendido a importância de se fazer um projeto, um planejamento e uma execução cuidadosa. O resultado é assim.